Bem, eu não nasci para ser CLT e provavelmente se você clicou aqui você também está pensando ou em cair fora do seu trabalho ou pensando muito bem o que está acontecendo com o mercado em geral e se vocês não são a próxima leva que vai resolver pular fora disto. Então, talvez você não esteja, é óbvio que eu tenho uma pauta aqui porque eu sigo uma ordem do que eu vou falar. Talvez você não esteja cansado do trabalho e sim você esteja cansado de não se reconhecer nele. Se não tem uma identificação, essas coisas todas elas vão fazer com que a tua energia baixe. E tu vai olhar assim, tá, qual o propósito de eu fazer isso aqui? Tudo bem, a gente tem um primeiro propósito que é fundamental, pagar contas. Mas ao longo de uma jornada, quando nós temos ali entre 18, que hoje é a idade que se permite começar a trabalhar, em compensação, fazer vagabundagem é possível desde sempre, né? Mas aí, assim, tu não responde legalmente até os 18 e tu não trabalha por uma questão de lei. Mas fazer burrada tu pode. Isso eu acho bem congruente. Eu comecei a trabalhar com 11, porque meus pais queriam que eu estivesse aos olhos deles. Então, eu acompanhava hora um, hora outro, mas é por uma questão de estar debaixo dos olhos deles, já que eles não tinham com quem me deixar nessa idade. Ficaria estranho deixar uma criança de 11 anos com alguém para cuidar, né? Mas muitas vezes eu fiquei sozinho cozinhando e fazendo algumas tarefas da casa. Então, mas aí que tá, vamos lá. Pensem que isso pode ser muito mais um desalinhamento interno de vocês. E mais um paradoxo, mais uma costura que eu vou fazer com esse primeiro raciocínio é: ao longo da nossa jornada, ali entre 20, hoje em dia eu diria que mais ali dos 25 aos 30 anos é o momento onde a gente se encontra na mentalidade de encontrar dentro das oportunidades de trabalho algo que converse mais com o teu eu interior. Homens agora que não tem um pingo de sensibilidade vão pensar, pronto, começou o papo fresco, né? Quem tem já um certo pensamento filosófico vai compreender. Já as mulheres, pela sua delicadeza natural, vão se identificar com esse vídeo. E detalhe, né? O desalinhamento interno ele tem muito mais a ver com tudo isso que eu falei, com o propósito e a identificação, do que com preguiça. Muitas das vezes, até a procrastinação e a preguiça, ela tem a ver com, mas eu tenho que ir lá fazer essa coisa que é desgastante e não tem nada a ver comigo. Sim. Às vezes é necessário e quando tu pode, daí tu escolhe. Mas vamos lá. A estabilidade sem propósito pode ser uma forma confortável de se perder. E aí o que a gente tem? Nós temos a falsa sensação de que a segurança ela pode acabar escondendo o nosso vazio. Ela pode martelar a tua cabeça ao ponto de, não, mas aqui tá tudo confiável, é o cenário perfeito para que eu permaneça, né? E mesmo fazendo algo que tu sabe que muitas vezes ou é errado ou que não conversa contigo, tu te mantém pela questão da grana. Principalmente pais, mães de família, ou às vezes quem é pai e mãe, né, de família. Então, tá aí mais uma das coisas que faz com que a nova geração pense muito sobre o trabalho, ou sobre o que vai fazer, e não simplesmente fazer algo por fazer só pela grana também. Tem isso. Mas sim, na maioria das vezes, cara, ainda mais no país que a gente tá, a gente tem que ceder à pressão e trabalhar em qualquer coisa. Não é à toa. Pergunta pra pessoa que trabalha no mercado se ela verdadeiramente gosta daquilo. Trabalha lá como supridora ou no caixa. Não que eu estou dizendo que não tenha gente que goste. Sim, sempre tem. Sempre tem a pessoa que se identifica. Mas se tu pegar 95% da turma, a galera não curte aquilo ali. Eu tive um colega super inteligente que trabalhou por um tempo nisso no mercado, mas ele sempre almejou cargos maiores. E cara, ele tá desde que ele começou a vida dele de trabalhador, de operário, na mesma empresa. Ela passou por alterações e tudo, talvez mudou o PJ, inclusive, e ele continua lá. Claro que ele tá bem, mas eu sempre imaginei que ele fosse fazer outras coisas muito mais, que exigissem mais, né, do intelecto dele. Mas foi o que o cara quis escolher, né? Nem toda segurança te protege, algumas só atrasam decisões que você já sabe que precisa tomar. Então, ponto. É o que me fez migrar da CLT, do que parecia confortável, para tentar empreender. Claro, é difícil, às vezes eu ganho muito menos do que eu deveria ganhar, é duro, a gente tem uma pressão de pagar muitos impostos, tem mais coisa desagradável no processo do que agradável, mas de fato, pelo menos eu tenho uma certa flexibilidade bem larga com o horário. Eu ganho relativamente bem pelo que eu faço, porém ganho menos do que eu deveria. Não é à toa que eu também faço esse canal, até por uma questão de fuga mental de alguns problemas, e porque eu compartilho aqui com vocês o que pra mim pode ser um desalinhamento, e que conversa com vocês e talvez vocês ouçam algumas coisas aqui e se preparem melhor para a vida futura de vocês, para o próximo passo. Então, liberdade não é sair do sistema,
é para quem vive no automático dentro dele. Agora vamos fazer aqui paralelos. Ó. A gente às vezes tem medo disfarçado de prudência, né? E também perfis diferentes, nenhum está errado. Vamos lá. Aí outra. Consciência antes de mudança, tá? Tudo isso a gente tem que traçar aí paralelos. Então, como eu bem citei em tudo antes, né? A necessidade faz, às vezes, com que tu permaneça. Em compensação, a tua visão consegue te enxergar no futuro no mesmo lugar? Eu duvido muito. Eu duvido que muitas pessoas se vejam de hoje para 10 anos para frente no mesmo lugar. Muitos de vocês, claro, sempre tem a galera, principalmente os mais antigos, os nossos pais, alguns irmãos mais velhos aí, tinha essa coisa do ficar um tempão na mesma empresa. Hoje em dia a gente vê que isso aí caiu por terra, até porque as próprias empresas estão instáveis, primeiro, por questões econômicas. Segundo, ninguém tem a garantia de nada, cara. A gente simplesmente está agora trabalhando sabendo que uma crise está prestes a estourar entre agora até 2030. E uma delas que vai estourar é o ramo imobiliário de novo. Então nós vamos ver hoje os absurdos de um terreno custar 200 mil, isso em algum momento vai começar a despencar. A gente só não sabe quando, mas tem uma pista de como. E o quinto tópico, que é o mais importante, e aqui tem umas anotações no meio, né? Eu traço alguns paralelos. Tem gente que nasceu para seguir caminhos, né? E tem gente que nasceu para criar os seus próprios. Então aí é que tá, isso que eu comentei a respeito de perfis, né? Cada um tem o seu. Tem gente que nasceu para trabalhar para alguém, porque ela quer daquele horário até tal horário, trabalhar, voltar para casa e continuar a sua vida. E tem a galera que resolve empreender, que são os malucos tipo eu, que a gente pensa 24 horas em trabalho, né? E aí no momento de folga, ao invés de descansar, vem aqui e grava vídeo. Justamente por quê? Para tentar trazer a vocês algum tipo de acalento. Então eu trabalho e a minha folga, a minha diversão é continuar trabalhando. O que não é muito saudável, tá? Diga-se de passagem, olha o que aconteceu com o meu irmão. E agora aqui, ó, frases para que vocês reflitam a respeito, para fazer quase que o nosso encerramento. Nem todo desconforto é um problema, às vezes ele é um sinal. Então pensem nisso. Quando ocorrer com vocês, será que não é hora de repensar e recalcular a rota? E no mais amplo sentido das palavras, às vezes até mesmo com casamento, namoro, trabalho. Mas assim, não estou recomendando a vocês que saiam chutando a mesa do chefe de vocês e pedindo demissão. Não é isso. Haja com prudência. Reflita sobre o caso. Veja o que tu vai ganhar ou perder com isso, tá? Avalie. Se na balança pesar mais um lado do que o outro, vocês já sabem qual escolha tomar, né? Você pode estar vivendo certo, mas não está vivendo o que é seu. Então, aí é que tá. Tu pode estar fazendo com que o sonho de outra pessoa prevaleça e o teu tu está deixando de lado. Pensa nisso. Outra, a rotina pode organizar a vida, mas também pode esconder ela de você. E nem todo mundo quer mais dinheiro. Alguns só querem mais sentido. Aí é que tá. Eu não quero a grana que alguns pensam em ter Porsche e iate, carrão. Um dia já pensei nisso assim, mas muito pouco tempo da minha vida. O tanto que isso foi linear à minha mente foi, sei lá, talvez alguns dias. Mas eu olho e digo, mas pra quê, cara? Eu acho que a vida é tão mais legal se tu tem uma casa no meio do mato, onde tu tenha 1 ou 2 quartos sobrando e tu possa receber amigos, pessoas, ou ter várias casinhas pequenas, sabe, bem compactas, se o teu dinheiro permite. E aí tu recebe um familiar, um amigo, cada um com a sua privacidade ali de poder ir no banheiro e voltar pro quarto sem roupa e de boa, sabe? Se o cara quer orar e tal, se o cara quer ouvir uma musiquinha lá, que isso não interfira no outro. No meio ter um galpão onde todo mundo se reúne e faz uma festinha durante o dia, música baixa, bom gosto, né? Assa uma carne ou faz alguma comida em conjunto ali, se diverte, escuta a música e deu. Chegou o horário de se recolher, quem quer se recolher, se recolhe, quem quer ficar ali no barulho fica e tudo certo. Né? Então isso pra mim é uma riqueza impagável de paz mental. E aí o detalhe, cada um tendo o seu carro, que não precisa ser a coisa da última geração, futurístico e escambau, mas um carro bom, que tenha, sei lá, seus 3 ou 4 anos de uso, para tu ter uma baixa manutenção e poder rodar bem com segurança e conforto. E isso pra mim é riqueza, cara. Tu poder rotineiramente convidar pessoas que tu gosta para dividir, para congregar e compartilhar com elas, ter como dar conforto a elas e todos terem o ir e vir. Nada é mais rico do que isso. E não te faltar nada na mesa e nem na saúde. Os 5 pilares, na minha opinião, para a riqueza. Isso é riqueza. Claro, se tu puder ter um pouco de grana acumulada, é interessante, mas não bilionário. Né? Mas é assim, tem gente que vai olhar e vai pensar, nossa, como tu pensa pequeno? Não, eu apenas penso numa coisa que é até onde é confortável para mim.
E até onde eu ter um dinheiro gigantesco acumulado é benéfico para o outro. Se daqui a pouco, como eu já falei em outros vídeos, se eu vejo faltando na mesa de um amigo meu ou um familiar meu, vocês acham que eu vou ficar feliz em eu tenho na minha mesa e ele não tem na dele? Não faz sentido. Mas é isso, eu não nasci para ser CLT porque eu tenho esses pensamentos aí. Né? Por que eu vou cumprir horário para fulano e beltrano se eu posso acordar no mesmo horário e já sair do meu café ali na cozinha e já vir trabalhar aqui muito antes do que um cara que está pegando o trem ou carro e indo para o trabalho. E aí, enquanto o cara está fazendo toda a jornada de retorno, eu ainda estou produzindo, encerro o meu expediente aqui, sei lá, 6h30, 7 horas da noite e deu. Trabalhei muito mais do que o outro cara. Ainda produzi vídeo, conteúdo para vocês. E em compensação, tenho as contas pagas. Para mim isso também é uma forma de ter riqueza, abundância. Pensem nisso. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.